Oi, Sá, boa Oi, noite. querida, boa noite. Boa noite, pessoal. Estou Tudo explicando aqui para o bem? pessoal um pouquinho, enquanto o pessoal vai chegando. Ah, legal. A ideia do Ayurveda como caminho, toda Aham. segunda-feira, um bate-papo aí de mais ou menos uns 30 minutos, é algo fluido, leve, onde os convidados contam a sua jornada no Ayurveda. Como que foi chegar no Ayurveda. Qual foi a primeira vez que ouviu o Ayurveda? Como é que é trabalhar com a Ayurveda? E muitas vezes a gente tem essa dúvida, essa curiosidade. E como é que foi migrar de profissão? Ou como é que é atuar com a Ayurveda? Quais são os desafios? Temos várias opções. Eu posso ser docente, posso ser terapeuta, posso ser produtora, posso ser pesquisadora. Tem diversas formas de atuar com a Ayurveda. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem já tiver alguma pergunta, pode já deixar no comentário, para que seja algo bem divertido, fluido, um bate-papo, que hoje a gente vai ouvir aqui o caminho no Ayurveda da professora doutora Sabrina Alves. Deu 19 horas, eu vou aguardar mais 2 minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente começa na sequência. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou compartilhar, se vocês são terapeuta de Ayurveda, ou são estudantes, ou curiosos, a gente vai se conhecendo melhor. Vou brevemente começar a me apresentar. Eu sou a Marcele Machado, sou docente da pós-graduação do Ayurveda no Naradevachala. Me formei na primeira turma da escola e posteriormente fui convidada para entrar no corpo docente. Tive a ideia de trazer esse quadro justamente por também ter curiosidade de saber como que os meus colegas chegaram até o Ayurveda, como é que foi a história deles. E nesse movimento de cada um contando o seu caminho, a gente se identifica com vários aspectos da nossa própria jornada, muitas vezes como que eles tornaram desafios em soluções e como que eles estão atuando principalmente profissionalmente com a Ayurveda. E nessa jornada, nesse caminho, nesse bate-papo, a gente consegue também perceber vários aspectos da nossa própria biografia. A gente se conecta com uma comunidade que gosta do Ayurveda, não só como uma terapêutica para si, mas de fato como uma profissão. A gente sabe que tem desafios, mas tem muita gente aí que conseguiu encontrar soluções para entrar no mercado, prosperar nesse mercado e realmente muitas vezes migrar de carreira, sair de um outro contexto, entrar no Ayurveda e estar atuando somente com a Ayurveda. Então, vamos começando? Claro. Então, boa noite, professora Sabrina. Vou pedir para Boa noite, você querida. começar contando para a gente como é que foi a primeira vez que você ouviu a palavra Ayurveda. Nossa, é engraçado que frequentemente a gente ministrando as aulas da história do Ayurveda e também dando orientação também para o pessoal fazer as construções dos artigos científicos, né, para poder fazer a conclusão, né, os TCCs, né, depois eu já chego nisso lá no começo, mas é que sempre falando sobre isso e contextualizando como é que o Ayurveda se formou, se apresenta ou ganhou força no início ali dos anos 2000, eu me lembro de como é que isso foi, como é que eu fui tendo informações sobre isso, né? Meu pai ali nos idos dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, ele, pelo interesse de yoga, né, que é o que a gente tinha naquela época, os livros traduzidos em português, né, era o que se tinha, era de yoga, né, e ele foi fazer uma formação de yoga, né, com o Orivaldo, do grandíssimo Orivaldo. E aí, nessa época, foi lendo os materiais, lendo os livros, foi que eu me identifiquei. Mas aí eu acho que até é bem interessante, porque nesse caso, eu fui atrás do Ayurveda, porque eu conheci uma família que depois se tornou muito amiga dos nossos também, a Leonor. Eu fui me buscar para tratar uma questão de saúde que eu tinha, né? Que mais anos depois eu vim a descobrir que era uma questão de autoimunidade. Mas naquela época eu fui atrás do Ayurveda justamente para me tratar. Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, né? E eu estava entrando na faculdade, eu estava me dedicando à comunicação, jornalismo e tudo mais. Foi o primeiro momento que eu nunca, naquela época, eu nunca imaginei que eu fosse vir a trabalhar com isso, apesar de eu ter uma tendência aos hiperfocos da vida, né? E naquela época eu li, devorei tudo, absolutamente tudo que tinha a meu alcance naquela época, né?
E eu acho que depois os interesses retornaram, e aí foi onde eu, de novo, aí eu busquei já em São Paulo, né? Sou do Rio de Janeiro com a Marcele, gente. E aí eu saí de São Paulo, me mudei, vim para São Paulo. E aí depois eu ainda já trabalhando com a área de comunicação, de jornalismo, né? É que também, como muitas pessoas, né, buscam outras profissões, né? Eu fui buscar o Ayurveda, né, depois de conhecer o Eric, tudo, também acaba se misturando um pouco a biografia da busca da mudança de profissão, né, com outras áreas também. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar, foi por meio do yoga. Eu acho que é a história de muitas pessoas no Brasil, mais ou menos contemporâneos, né, porque é o que se tinha traduzido em português, né. E você vem para São Paulo, ainda atuando com comunicação, e entra no Ayurveda não mais para ser uma pessoa que passa pelo tratamento, mas sim para aprender o Ayurveda. Como que foi essa Exatamente. decisão? Não foi fácil. Na verdade, eu ainda segui fazendo durante algum tempo, né, o processo de transição de até a grande orientação que eu dou para as pessoas que começam a ingressar nos estudos de Ayurveda, né, é que faça a mudança, né, de profissão gradual, né, ou às vezes ainda tentando agregar uma coisa a outra. E eu fiz isso durante muito tempo, na verdade. Né, então eu fazia assessoria de imprensa para as áreas correlatas, né, enfim, então eu já estava estudando, e então eu ainda fazia muito desse tipo de... Ainda fiquei muito tempo ainda fazendo assessoria de imprensa para outras áreas e para as áreas do meio também, de Ayurveda, Yoga, enfim. Eu fiquei algum tempo fazendo isso, né? Enfim, eu acho que também, normalmente, quem é jornalista também não deixa de ser. Se vira e mexe, a gente está fazendo alguma coisa. O Ayurveda entrou, né? Foi algo que você agregou. Exatamente. E dentro da Ayurveda, teve alguma área ou algum assunto que mais te chamou a atenção? Ah, sim, logo de cara mesmo. Foi um processo assim, tanto é que isso acabou culminando com um grande evento que a gente realizou em 2010. Eu vou contar por quê. Porque, claro, evidentemente eu vinha de uma bagagem anterior, né, de movimentos sociais, de interesses com o feminismo, por exemplo, e logo no início dos estudos do Ayurveda, uma coisa me chamou muito a atenção, né, que era a grande reprodução de estereótipos de gênero que se tinha pelos praticantes mesmo de Ayurveda aqui no Brasil, na América Latina, e aí depois, conforme eu fui me interessando, eu fui vendo que isso, de fato, era uma réplica mesmo, que vinha até dos Estados Unidos mesmo, né? E logo de início, uma coisa que eu levei para mim, que eu tomei como uma meta, era de comentar os textos de forma crítica, com uma versão crítica feminista, especialmente, né? Eu achava que era importante que as pessoas pudessem fazer as leituras dos textos canônicos do Ayurveda de modo que pudessem desenvolver um pensamento crítico a partir de uma relevância contextual histórica, né? De entender de onde estava vindo aqueles textos, como é que aquilo ali chegou até a gente, porque não dá para imaginar que do papiro lá da folha de bananeira chega o Ashtanga Hridaya do jeito que se está hoje, com esses tipos de comentadores. Não dá para a gente fazer, né, esse anacronismo louco. Mas acontece que muita gente fazia e faz ainda, né? Então, logo de cara, isso que mais me chamou a atenção, e eu levei isso para mim até lá nos primórdios, quando a internet ainda era mato, né? Orkut, Facebook e tal, a gente começava a falar sobre isso. Com a querida e falecida Brenda Kalil, a gente começou a desenvolver o Ayurveda para mulheres. E a minha grande preocupação era de modo que a gente pudesse olhar para aquelas práticas de Suvasta Vitra, né, de rotina diária, de modo que a gente pudesse levar em consideração o recorte, né, essa versão mais feminista, né, crítica feminista. Né? Quando a gente fala crítica, a gente está falando assim, olha, vamos contextualizar, vamos botar isso daí para ser levado em consideração a época e por quais lentes isso, né, esse conhecimento chegou até aqui a gente. Então, quando a gente fala crítica, é nessa versão, assim, né? E aí a gente fez durante muitos anos esse workshop de Ayurveda para mulheres, na época 2006, 2008, 2009, muitos anos. E aí em 2010 a gente fez um super intensivo, que foi a primeira vez que o Dr. Robert Svoboda esteve no Brasil, junto com a doutora Cláudia Welsh, e mais um monte de pessoas muito interessantes, inclusive pessoas das nações originárias aqui do Brasil,
que eu fiz a curadoria dessas pessoas, né, enfim, para poder, enfim, combinar com um conhecimento que realmente pudesse promover alguma coisa de um pensamento que a gente pudesse estar criando, né, uma versão do Ayurveda latino-americano, né, e com outro conceito mesmo aí foi o Ayurveda para mulheres que a gente fez em 2010, né, durante 10 dias a gente fez lá nossa, não vou me lembrar agora, a Pousada Arco-Íris. Onde é que fica a cidade, Eric? São Roque. E aí foram 10 dias muito interessantes, né? Com essa vivência integral ali, discutindo com pessoas que traziam já essa pegada, né? Então foi muito interessante. Mas aí dali para diante, evidentemente, não pretendia, né, que de modo aquilo ali ficasse. Era o início, né, de um pensamento que estava sendo desenvolvido, né? E aí realmente até eu mesma depois fui buscando outros caminhos porque de acordo à medida que eu fui dando aula, à medida que eu ia atendendo as pessoas com a Ayurveda, vai se deparando com outras questões também, né? E aí, não só essa abordagem crítica, feminista, que precisava ser feita dos textos canônicos do Ayurveda, outras questões relacionadas a gêneros, identidades, né, de gênero e sexualidade, ficaram muito evidentes desse gap, né, que tinham em relação às pessoas que buscavam aprender Ayurveda. E aí, com isso, eu acabei me dedicando. Agora já não me lembro agora quando. Sei que eu terminei em 2019. Eu entro no doutorado para ir pesquisar as construções de identidade de gênero dos cânones do Ayurveda e como é que isso estava sendo aplicado atualmente pelos próprios praticantes de Ayurveda na Índia, né, os próprios professores de Ayurveda, e como é que isso estava sendo recebido aqui no Brasil, né? O que a gente estava reproduzindo a partir disso, né? Porque fui descobrir que tem um material riquíssimo falando sobre a diversidade de gênero e a diversidade sexual dentro dos cânones do Ayurveda e que simplesmente está sendo ignorado. Simplesmente sendo ignorado e, na verdade, continua sendo reproduzido um estereótipo muito forte de gênero dentro desse contexto de aplicação e aplicabilidade do Ayurveda aqui no Brasil e na América do Sul, né? Então, é um pouco isso. Me estendi um pouquinho. Foi ótimo. Além do próprio doutorado ter sido no Ayurveda, você há muitos anos acompanha os trabalhos de conclusão de cursos, TCCs, da pós-graduação. E imagino que você, nesse movimento, também tenha que estudar várias outras áreas, vamos dizer assim, do Ayurveda, até para poder orientá-los. E nessa autodescoberta, você poderia trazer para a gente quais foram as pesquisas que mais chamaram a atenção, qual foi a ideia mais provocativa, até para que as pessoas conheçam as diversas possibilidades também de um trabalho de conclusão numa pós-graduação em Ayurveda. É bom você falar sobre isso, porque, claro, felizmente, assim, né, eu acabei desenvolvendo essa carreira acadêmica em paralelo ao trabalho com a Ayurveda, né? Isso é importante porque é uma carreira acadêmica, então, junto com, quer dizer, eu deixo de trabalhar com o jornalismo por um tempo e fico fazendo esse processo de transição para o Ayurveda, mas, ao mesmo tempo, eu ingresso na carreira acadêmica enquanto, por exemplo, eu estava lá em 2010, eu estava no meio do mestrado, quando a gente fez esse Ayurveda para mulheres, esse intensivo de 10 dias. Estava exatamente no meio do mestrado. Então, é importante isso, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque me deu muita bagagem, né? Claro que ali no momento do mestrado, a gente já estava em desenvolvimento da ideia de ter pós-graduação no Naradeva, né? E eu ingresso no mestrado, na carreira acadêmica, justamente para poder contribuir com o que eu estava fazendo de Ayurveda, com a própria carreira no Ayurveda em si, né? Então, ali, esse método que a gente tem hoje dentro das orientações de TCC, dos artigos científicos, é um método que realmente ali durante o próprio doutorado, já lá na frente, eu consegui entender, conversando muito com o Eric, vendo muito das necessidades dos próprios estudantes que chegam para fazer uma pós-graduação, mesmo que tenham vindo de feito faculdades, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de desenvolver os artigos. Escrever um artigo científico, para a maioria das pessoas, é um tormento.
né? E aí, então, eu acabei vendo essa necessidade e especialmente vendo que, na verdade, a gente deveria desenvolver um processo de, como é que eu vou dizer assim, de reflexão sobre o que nós estaríamos produzindo de Ayurveda a brasileiro. Eu sempre falo muito isso para eles quando a gente está fazendo as orientações, né? Que tipo de Ayurveda a gente quer fazer, porque não dá para a gente imaginar que a gente vai reproduzir automaticamente aquilo que está nos textos, né? Enfim, a gente não dá para fazer ser um processo acrítico. Tem que ser um processo crítico e entender que nós somos agentes que estamos interferindo. E toda vez que a gente escreve um artigo, a gente está colocando a nossa biografia, como você usa a palavra, né? Então a gente está colocando a nossa subjetividade em funcionamento a serviço de alguma coisa. Então isso é muito importante. Então, antes de eu mencionar quais são os temas que eu acho que mais me chamou a atenção e que, enfim, vive me surpreendendo, na verdade, eu queria dizer que a ideia, né, eu acabei fazendo um método para poder, vendo essa dificuldade das pessoas que não sabem escrever um texto acadêmico, enfim, não tem essas habilidades, não foi desenvolvido, né? E também por saber que a gente está fazendo um Ayurveda à brasileira, que a gente não pode ficar tentando também utilizar o pensamento aristotélico, o pensamento né, científico, institucional, por assim dizer, de modo que a gente torture o Ayurveda para caber dentro dele. Eu sempre falo bastante sobre isso, né? Então, a gente tem que entender também os limites. A gente tem uma ciência que já tem uma metodologia, que é o Ayurveda, só que a gente precisa comunicar os pares que estão dentro do pensamento científico, né? Então, a gente precisa fazer de um modo que a gente não solape o Ayurveda, né? Isso é importante. Então, o pensamento crítico no processo de desenvolver um artigo é muito importante, né? Eu fico tentando mostrar para eles a historiografia do Ayurveda, de onde que surgiu isso, sobre uma ótica social, uma ótica geográfica, política, econômica, de gênero, né? E como é que isso chega aqui no Brasil para a gente poder fazer essa devolutiva para a sociedade. Isso é muito importante, né? E, infelizmente, eu acho que tem rolado, eu acho que tem acontecido umas boas produções interessantíssimas, né? Pessoas com temas... já entendendo essa dinâmica que eu insisto em dizer, assim, olha, não abandone aí a sua trajetória para poder tentar entender, fazer, sabe, de repente um artigo de um assunto que você não tem um background, né? Então, por exemplo, tem gente que vem da dança, da própria dança Odissi, né, que é um estilo de dança indiana, um dos estilos, né, que se viu estudando Ayurveda e de repente viu como é que isso poderia se integrar, né? Então tem artigos já produzidos a partir disso, de história de vida, né? A gente felizmente tinha lá uma professora na Índia, tem uma professora na Índia que tem essa história, que é um clã de artistas que vai estudar Ayurveda, então ela já tem essa trajetória. Então, quer dizer, tem tido assuntos muito interessantes surgindo, né? E pessoas que já não estão mais preocupadas em utilizar o pensamento científico para provar o que o Ayurveda já prova há 2000 anos. Mas sim para poder estabelecer argumentos, refutações e até repensar como é que o Ayurveda está sendo utilizado nesse contexto brasileiro, né? No meio de tudo isso que a gente está vivendo, de tanto agrotóxico, né? Enfim, com dificuldades sociais, como levar isso em consideração na hora da aplicabilidade do Ayurveda, né? Porque eu acho que é isso, não dá para a gente pensar num caminhar Ayurveda, né, especialmente vindo de uma cultura que vem de um outro setor, apesar da gente estar interligado Índia e Brasil no quesito sul-sul, né, nós somos, né, dentro do pensamento decolonial, nós não estamos ali igual os americanos, né, os europeus, né, então a gente se conecta muito perfeitamente em relação às questões políticas, sociais, até biológico, por assim dizer, no caso da nossa biodiversidade, né. A gente se conecta muito Índia e Brasil, né? Então, pensar nessa estrutura, né, de que também estamos à margem, né? Somos países que foram extremamente colonizados, né? Isso faz com que a gente se aproxime muito mais do Ayurveda e da proposta que até os próprios indianos estão tentando fazer nesse resgate do Ayurveda na Índia, né? Então, eu acho que as aulas, inclusive, de TCC têm sido muito interessantes, não só para a reprodução em si
né, de cumprir ali a tarefinha de entregar o artigo científico em si, mas de desenvolver esse pensamento crítico a partir desse lugar mesmo, né? Porque eu particularmente não acho que dá para a gente pensar em caminhar no Ayurveda sem levar essas considerações, né? De que nós somos todos trabalhadores, a gente não está aqui, tipo, pensando individualmente, né? A gente não pode pensar que o Ayurveda é para um fator individual, é para um fator coletivo, né? É para um desenvolvimento coletivo. Então, pensar que a gente está trazendo um lugar, mesmo que seja importado, mas é de um lugar que é ao sul do nossa, né? Nos aproxima nessas condições, isso é importante levar em consideração, né? Ouvindo você falar, me trouxe muito uma reflexão de que a preparação dessa finalização da pós-graduação, ela é muito mais para conversar com o estudante o que ele quer fazer com a Ayurveda, de tudo que ele aprendeu, o que ele extrai, somado à biografia dele, somado à história de vida dele, e como que ele organiza isso para como se fosse assim, um preparatório de mercado de trabalho. Exato. Lá fora eu vou precisar explicar o que eu estou fazendo, como é que eu trouxe o Ayurveda para minha carreira, o que eu ofereço, como que isso se aplica no meu dia a dia, como que eu posso contribuir com a sua saúde, com a sua qualidade de vida ou com qualquer outra área que seja, utilizando o Ayurveda. Então a sua forma de conduzir me trouxe essa percepção. Então é muito mais um curso para a vida do que um curso que vai ficar focado em ter que contextualizar algo para a medicina vigente de que o Ayurveda funciona ou não funciona nesse modelo empírico, científico, que não pensa de forma individualizada, e sim num protocolo generalista que foge completamente do pensamento do Ayurveda. Não, com certeza. E é engraçado porque até nesse pensamento, eu, de novo, né, mais uma vez, vendo pela experiência, acompanhando determinadas dificuldades das pessoas, e por mais que, às vezes, esse lugar, né, de 6 meses, por exemplo, que a gente tem de orientação específica, né, são aulas específicas para ter essas orientações aí para o TCC, né, para o trabalho de conclusão de curso, no formato de artigo científico, eu acabei percebendo que, inclusive, para que eu pudesse preparar melhor essas pessoas, porque o Eric até fala sempre, né? Não, o artigo ele é um cartão de visitas, né? Eu complemento, olha, é o lugar onde você produz a síntese daquilo que você aprendeu ou que você se debruçou, que você mais se integrou ao processo de estudo durante aquele tempo, né? E pode ser só apenas o começo. Com certeza, na verdade, é o que é na verdade, mais interessante, é apenas o começo, apesar de você produzir uma síntese ali, que é 15, 20 páginas, é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando oferecer essa bagagem para que as pessoas estejam mais preparadas, como você falou, para esse mercado de trabalho, né? Eu reparei que os 6 meses estavam um pouco, né? Enfim, eu tenho coisas, tem abordagens, né? Como eu falei, né? Sobre questões políticas, geografia, de gênero, religiosas, inclusive, né? Porque frequentemente eu vejo, por exemplo, que as pessoas tentam separar, né, o processo de aprendizado do Ayurveda das questões religiosas onde o Ayurveda estão inseridos. Eu não estou, enfim, tem gente que vai considerar que é religião, tem gente que não vai considerar que é religião, mas a questão é que o processo de construção do pensamento do Ayurveda está totalmente embasado em pensamento metafísico, em pensamento religioso, por assim dizer. Metafísico, quando eu estou querendo dizer aqui, é isso, religioso, né? Tem carga mítica, tem uma série de coisas, né? E aí eu reparo que, às vezes, eu reparei, né, que esses 6 meses não foram suficientes. Agora mesmo, eu já estou desenvolvendo aí um projeto junto com a Mariana Fayad, que também é doutora, também pesquisou yoga, as questões de casta na Índia, né? A gente está fazendo agora um ciclo de leitura, vai começar daqui a pouquinho também, falando sobre Lendo a Índia, o ciclo de leitura coletiva do pensamento social da Índia contemporânea. Uma meia dúzia, literalmente, de livros traduzidos em português, justamente para tentar, como é que eu vou dizer assim, não tampar, mas assim, fornecer ferramentas para esse desenvolvimento, para que as pessoas que estão nessa área, até não só os estudantes de Ayurveda, mas quem se interessar por esse tema, né,
Mas nesse caso surgiu justamente lidando com os estudantes que estão ali terminando, fazendo o TCC, né? Eu reparei que precisavam de mais bagagem, porque simplesmente reproduzir Kapha-Vata e Pitta é pouquíssimo, é quase nada, deixa eles muito vulneráveis a determinados processos críticos de outras pessoas, que não dá substância até mesmo para interpretar o que está dentro dos textos canônicos, não consegue ter bagagem para interpretar, porque não entende da cultura, não entende da política, não entende das questões de gênero, não entende dos processos de religião, metafísicos que eu estou falando aqui. Então, se não tiver essa bagagem, fica difícil interpretar por si só o que está nos textos canônicos do Ayurveda, né? Então, claro, evidentemente que todo esse processo de yoga, Ayurveda, do Tantra, do Vedanta, requer uma pessoa mais experiente para auxiliar você no caminho. É fundamental esse pensamento, realmente faz todo sentido. Algumas pessoas vão chamar de guru, mestre, sei lá, qualquer coisa, mas de qualquer maneira, alguém mais experiente para poder ajudar nesse percurso do caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tiver uma bagagem anterior, você fica só sendo um receptáculo, você não consegue nem fazer um processo de construção de pensamento por si só, né? Então, vendo essa falha, mas essa falta, né, essa necessidade de uma abordagem mais ampla do contexto de onde de fato está vindo os cânones do Ayurveda, eu estou agora produzindo esse trabalho aí, que é esse ciclo de leitura que deve começar em breve. Que bacana, Sabrina. Adorei saber sobre esse ciclo de leitura. Pessoal, quem está acompanhando, quem está assistindo agora com a gente, quem for assistir a gravação e tiver interesse em mais informações do ciclo de leitura, eu vou até já adiantar aqui, Sabrina, essas pessoas podem entrar em contato com o próprio canal do Naradeva para obter mais informações? Perfeito, exatamente. Pelo canal do Naradeva já dá para poder, eles encaminham para o perfil, né? E também é por lá mesmo que é o próprio Naradeva que está produzindo, né? A curadoria é minha e da Mariana Fayad, mas é o Naradeva que está produzindo, sim. Então pode entrar em contato direto lá. E para a gente já ir conduzindo para o nosso final de bate-papo, eu sei que você também atua com teleconsulta voltada para a Ayurveda. Você pode contar para a gente um pouquinho como que foi esse trajeto até hoje? Entender assim, qual é o seu perfil de atendimento, quais foram os desafios, se você atende presencial e só com teleconsulta, as duas coisas. Onde você se encontrou hoje pensando na prática clínica? Vamos lá. Na verdade, eu atendi durante bastante tempo e aí chegou o momento ali do doutorado, no último ano, né? Eu suspendi os atendimentos. E aí foi até interessante porque parece que, não sei, alguma coisa, um processo de amadurecimento aconteceu, assim, sabe? Eu também acabei desenvolvendo um método. Atualmente, eu posso dizer que a forma como eu atendo é um método que eu desenvolvi para atendimento, né? Tanto na abordagem em si, né, na amnese, por assim dizer, mas também no processo de condução, né, do tratamento, dos retornos, da forma como é que eu vou fazendo a proposta de tratamento em si, né. E aí depois, quando eu acabo o doutorado, que foi em 2019, eu chego a atender presencialmente um período, né, antes da pandemia, né. E aí, o fato que ali, já para voltar para o atendimento, eu desenvolvi esse método, só que ele ficou muito melhor, inclusive, sinceramente, eu particularmente acho, né? Quando da necessidade de atender pelo teleatendimento mesmo, né? E aí, atualmente, eu sigo atendendo somente e exclusivamente pelo teleatendimento. E é isso, esse método que eu acabei criando, eu deixo isso muito claro, porque às vezes o Ayurveda, enfim, pela popularidade, né, as pessoas chegam, sei lá, esperando determinadas abordagens, determinadas respostas que talvez, sei lá, o TikTok fique dizendo aí que precisam ter, né? Mas eu deixo claro que, na verdade, olha, eu tenho até um vídeo, né, já explicando, porque é para, né, as pessoas chegarem ali sabendo exatamente o que vão encontrar e como vão ser conduzidas, né? E eu deixo claro como é que isso vai acontecer. Atualmente eu só faço atendimento mesmo por teleatendimento, porque eu acabei achando que para mim funciona melhor, né? E ainda estamos em pandemia também, né? Então, o Eric que segue indo para São Paulo e eu sigo atendendo via teleatendimento mesmo.
E para as pessoas te contatarem, quiserem mais informações, também pelo canal do Naradeva, você atende dentro da equipe de profissionais do Naradeva, então as pessoas podem entrar em contato e obterem maiores informações de como que funciona seu atendimento, até de receberem o vídeo para entenderem como que é essa metodologia, certo? Isso. É direto lá com o pessoal do Naradeva e, claro, a primeira orientação que a pessoa vai receber antes de realmente de confirmar a consulta, a data e tudo mais, são o formato como eu trabalho, né? Porque, claro, a pessoa precisa estar inteirada sobre isso. Então, se ela não se sentir confortável, como é, porque é o que o Eric sempre fala, inclusive, né? Eu acho que o Ayurveda, no caso do atendimento, eu acho que isso funciona para todo mundo, né? Mesmo até psicologia, psicanálise. Eu acho que você tem que ter você tem que ter uma interação com aquela pessoa, você tem que ter alguma coisa que realmente vai fazer sentido na forma com que aquela pessoa aborda, né? Porque a leitura de mundo que eu tenho pode não servir para todas as pessoas, com certeza não serve, né? Então, eu acho que para a gente poder fazer o negócio funcionar, acho que a forma de como eu olho o mundo, como eu interpreto o mundo, tem que fazer sentido também para as pessoas que me procuram, né? Porque senão não vai funcionar, né? Então, eu tenho Não chaves de gera palavras. vínculo, né? Exatamente, eu tenho chaves de palavras, assim como todo mundo, né? Enfim, então tem formas de interpretar determinadas circunstâncias e isso precisa fazer sentido, senão esse ping-pong não vai acontecer, como você chamou de vínculo, né? Não vai gerar esse vínculo e até, de repente, o tratamento não vai deslanchar de fato, né? E isso, pessoal, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, ou que está estudando Ayurveda, ou que já é terapeuta Ayurvédico, pensem numa pré-consulta, numa pré-conversa, algo antes de vocês irem para esse momento real, onde envolve até mesmo o acerto financeiro, que esteja muito claro qual é a sua abordagem, o que você oferece, qual é a expectativa de quem está te procurando. Esse alinhamento evita vários desencontros de expectativa, porque normalmente esses conflitos, vamos dizer assim, eles surgem por diferenças de expectativa. A pessoa vem com uma expectativa de uma Ayurveda que talvez seja uma Ayurveda muito maquiado, vendido como algo muito elaborado, e na verdade é o prático, fácil e que funciona. Nem sempre precisam de terapêuticas de contato físico, pessoal, de uma massagem. Nem todo tratamento precisa de uma massagem presencial, precisa de um Shirodhara, por exemplo. Então, quando a gente vem com esse estereótipo da massagem, principalmente, que é algo que eu vejo muito na minha prática também, eu só atendo por teleconsulta já há alguns anos, então a Sabrina foi falando, eu fui me identificando, eu também tive que desenvolver esse movimento pré-agendamento para explicar a forma que eu trabalho. Então, para quem está assistindo a gente, pensem nisso. Acho que é uma dica valiosa para a gente deixar que o fluxo do que a gente oferece chegue para as pessoas que realmente vibram de acordo com a nossa forma de trabalho. Facilita bastante essa comunicação. E Sabrina, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, qual é a mensagem que você deixaria para o pessoal que quer entrar no Ayurveda? A gente aqui está pensando naquela pessoa que vem no namoro com a Ayurveda, lê tudo na internet, procura, participa, ouviu a nossa live, mas não sente ainda que é um momento, não é um momento, fica naquele namoro, mas de fato não assume esse compromisso. Apesar da gente estar num momento muito, como é que eu vou dizer assim, feliz na possibilidade de acesso à informação, né? A gente tem hoje a internet, ela não é totalmente democratizada, não dá para dizer isso, né? Ou seja, às vezes tem vídeos, né, que vai depender de uma determinada velocidade de internet e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um momento é muito difícil para a pessoa que está iniciando o processo começar, porque a carga de informação é excessiva. E o que eu poderia dizer em relação a isso, porque eu acho que, assim, primeiro de tudo, eu acho que vale a pena você pesquisar com muita seriedade, porque hoje em dia a diversidade de fornecimento de cursos é muito grande, tem muito livro sendo traduzido, muita publicação, não necessariamente porque está numa boa editora, é de boa qualidade. Então é muito difícil de realmente você ver o que está sendo, o que é sério de fato, né? Então o discernimento precisa ser muito
cautela, eu acho que é a grande palavra nesse momento. Apesar do namoro, também não fica muito tempo esperando, porque às vezes a percepção do que é necessário para você fazer, às vezes está ali, você fica demandando, né, fica ansiosa ali com tanta informação. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu acho que vale a pena você ter um pouco de cautela, porque tem muita informação hoje em dia em todas as redes sociais e cada vez mais. Ao mesmo tempo, averigue a história, né, daquela instituição que está dando curso, né? Eu acho que isso é fundamental, porque muitas instituições surgiram atualmente, né, no processo aí de pandemia, por exemplo, né? Então não tem lastro, muita gente sem lastro, muita. Então eu acho que vale a pena levar em consideração lastro, né? Ou seja, percurso da trajetória da escola, escute aquelas pessoas falando, vê se isso que a gente estava falando em relação até a atendimentos também, a forma, as chaves de palavras, se isso toca você, né? Se isso faz vínculo com você, se faz sentido para você, né? Eu acho que isso é importante. E também verifique se de repente aquilo ali pode fazer a trajetória e a biografia das próprias pessoas que estão trazendo aquelas informações para você. Isso também é importante, né? Então, eu acho que lastro da escola, ver se de repente o que a pessoa está dizendo ali para você faz sentido para você, e também investigar um pouco aí, infelizmente, a questão da biografia da própria pessoa, porque para saber também se é uma biografia que vai te inspirar também, né? Se vai te colocar aí num lugar que vai fazer com que você se sinta capaz de desenvolver um trabalho também no futuro próximo. Então, eu acho que são os 3 pontos, né, realmente, que eu acho que nesse momento de tanta informação que a gente tem, apesar de tanta, a gente deve levar em consideração para quem está querendo começar. Com certeza. E eu vou complementar, conforme você estava explicando, eu me lembrei que no Naradeva tem um curso online introdutório de Ayurveda. É um curso longo, extenso, até a gente pensando em um curso introdutório, que normalmente a gente espera algo bem raso, rápido. É um curso super interessante. Bastante carga horária. Se eu não me engano, no link da própria bio, vocês conseguem encontrar, ou na página do site Naradeva, é naradeva.com.br ou é só .com? Se você... O site do curso gratuito de Introdução à Ayurveda é Naradeva. Não me lembro se é no Naradeva no YouTube. Tá tudo no YouTube. Tá tudo no YouTube, isso. Mas dentro do site do Naradeva, você consegue encontrar o link que encontra o curso de introdução. Se colocar curso de introdução o Ayurveda online gratuito, já vai aparecer Naradeva, porque a carga já tem muito tempo, né? A carga horária é bem alta também e está tudo no YouTube já gratuito para todo mundo. Então, pessoal, já fica essa super dica para você começar a ter uma linha de raciocínio no Ayurveda. Mesmo no Brasil, tem várias formas de ensinar o Ayurveda. Não tem certo ou errado, tem linhas de pensamento e escolas diferentes. Então, é legal você escolher uma linha de raciocínio para que você não fique nesse modelo ping-pong. Será que funciona assim? Funciona assado? Como no próprio Brasil. Se a gente for pensar na nossa medicina indígena, cada tribo, cada região tem a sua forma de pensar, tem sua particularidade, e por que no Ayurveda seria diferente? Então isso também é interessante para que vocês consigam ter uma linha de raciocínio construtiva, e depois, assim que você amadurece no processo, você começa a ousar a fazer correlações, a somar. É um processo natural de estudo. Sabrina, eu adorei nossa conversa. Obrigada, querida, também foi ótimo. Pergunta aqui, por gentileza, pode colocar a sua pergunta e a gente já responde agora. Se não tivermos... Lá no comecinho teve uma pergunta. Eu nem vi. Deixa eu só, o pessoal dando boa noite. Aí teve Enquanto você procura aí, é só saber que assim, o Naradeva está bem localizado à escola de Coimbatore, né? Então é importante a gente saber, a gente está bem a gente acabou, né, enfim, claro, ali no início não, mas a gente acabou fazendo uma trajetória mais fundamentada à escola de Coimbatore, mais ao sul da Índia, né? Então acabou que todo mundo quase do corpo docente tende a um pouco a essa inspiração, né? Exato, eu localizei. Na verdade aqui o comentário era da busca do Ayurveda para doenças autoimunes, uma outra pessoa dizendo que também estava em busca de uma pessoa que trabalhasse com nutrição e Ayurveda na hora que você fez o seu relato, que você buscou Ayurveda para se cuidar.
Que bom que a Sim. gente trouxe aqui um relato que ressoou também na E biografia de eu vocês. nem costumo falar, porque, enfim, eu acho que cada história, eu não tendo a evitar que algumas influenciar as pessoas, né? Mas eu nem costumo falar que acabo entrando na Ayurveda por conta de uma condição de saúde, né? Mas é uma trajetória bem corriqueira da maioria das pessoas também buscando a Ayurveda em determinado momento, né? Então tá ótimo. Pessoal, obrigada pela presença de vocês, pela participação. Vai ficar gravado, então se vocês Isso. quiserem depois compartilhar essa live com pessoas que querem entrar no Ayurveda, já são profissionais do Ayurveda, e que você percebeu que tem alguma coisa aqui no nosso bate-papo que vai tocar essa pessoa, vai trazer algum entusiasmo, vai estimular essa pessoa a refletir, a tomar alguma decisão na vida dela. É para isso que a gente está aqui. E, de novo, quem está assistindo aqui a gente e é estudante do Naradeva ou já foi estudante do Naradeva, já está formado no Ayurveda, escreve para a gente, vem participar. O Ayurveda como caminho é uma ideia para a gente toda segunda-feira às 7 da noite ouvir histórias, e através dessas histórias a gente vai encontrando partes nossas, vai descobrindo ainda mais sobre a trajetória dos nossos colegas do Brasil usando a Ayurveda. Essa é a ideia. Sabrina, mais uma vez, obrigada pelo aceite do nosso bate-papo e uma boa noite para todos. Boa noite, querida. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê por aí, gente. Valeu. Boa noite. Tchau, 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 tchau. pessoal. Boa noite.